Olá pessoal, muito bom dia, meu nome é Cláudio, começamos mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero começar a trazer algumas ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, tanto para melhoria no currículo profissional, como também na questão acadêmica. Hoje vamos começar utilizando uma das ferramentas mais usadas no dia a dia corporativo, no dia a dia acadêmico e até mesmo vida pessoal, quando você vai fazer, por exemplo, alguma tabela de gastos pessoais ou coisas do gênero, uma planilha ou coisa do gênero. A gente vai falar sobre o Excel, eu quero trazer algumas informações para vocês e alguns detalhes sobre essa ferramenta, para poder ampliar os seus conhecimentos e até mesmo agregar mais aptidões dentro do seu currículo e também para qualquer área que você queira seguir academicamente ou profissionalmente. A gente vai falar sobre algumas operações básicas do Excel e alguns atalhos inteligentes que podem causar muito boas primeiras impressões a um possível recrutador durante uma entrevista ou até mesmo com seus companheiros de trabalho. E a gente sabe que a propaganda é a alma do negócio. Caso você seja um iniciante, eu vou fazer passo a passo bem tranquilamente. São coisas bem básicas que você vai pegar mesmo que você ainda não tenha conhecimento sobre a plataforma. Então, caso você não domine o Excel, a gente vai conhecer esses passos bem devagarzinho para você poder entender como funciona, até mesmo para você poder começar a ir praticando aos poucos para poder ir pegando prática. Então vamos começar. Bom, aqui logo de primeira você pode selecionar qual a célula que você quer utilizar, né, durante o uso do Excel. Aqui eu coloquei eu quero montar uma tabela bem básica com uma coluna de vendedores e uma coluna de vendas. Você pode ver que aqui nessa célula o finalzinho da palavra vendedor está sendo meio que comida pelo limite aqui da caixinha. Então você pode ver que a caixinha ou célula, que é a que eu estou clicando aqui, você pode, por exemplo, dar um duplo clique aqui na coluna, no caso a coluna B, para você poder regular ela. Você pode ver que agora a palavra está aparecendo completinha. Então digamos que eu tenha uma palavra, por exemplo, compartilhamento, que é uma palavra grande. Se eu escrever alguma coisa aqui por cima, por exemplo, produto, o produto ele comeu um pouco do que o restante da palavra compartilhamento. Então você pode dar esse clique duplo para ir reajustando as células e as colunas do jeito que você preferir. Então eu vou dar um Ctrl Z só para retornar a tabela inicial. E beleza, aqui a gente tem basicamente a tabela já preparada com esses 4 vendedores e seus devidos valores que eles venderam. Você pode montar a tabela passo a passo, você pode utilizando o mouse para fazer isso que eu estou fazendo. Eu montei basicamente as bordas de toda a tabela e eu posso pintar, por exemplo, aqui o título dessa tabela, botar em negrito, vendedor e vendas e assim sucessivamente. Bom, fizemos isso. Ok, isso foi feito manualmente. Mas digamos que você quer impressionar um pouco a pessoa que está vendo você utilizando a ferramenta ou até mesmo se você está mostrando como que você utiliza a ferramenta para o recrutador. Eu vou dar o Ctrl Z só para retornar tudo que eu fiz até aqui. Então digamos que essa aqui é a planilha principal, aqui está o básico dela. Então aqui você tem o bruto da planilha, você tem vendedores e vendas. Eu não vou mexer meu mouse, eu vou deixar o mouse paradinho aqui, ó. Ele está mexendo aqui, parei ele. Digamos agora que você quer fazer tudo que eu tinha feito antes, só que somente pelo teclado. Nesse momento eu estou me movendo pelas células com as setinhas do teclado. E agora, o que eu posso fazer? Os atalhos inteligentes do Excel funcionam por meio do Alt. Assim que você clica em Alt, você pode ver que apareceu lá em cima, em arquivos, página inicial, estão aparecendo letrinhas, olha. Por meio dessas letrinhas, você pode ver que você pode ir fazendo caminhos, você pode ir seguindo diversos caminhos com a sua planilha. Então, vamos lá. Eu estou agora, por exemplo, se eu clicar no Shift, eu estou com o meu Shift pressionado, eu consigo ir andando pelas células que eu estou selecionando com a tecla, com as setinhas do teclado. E eu vou permanecendo sempre desde o princípio lá, que é a minha primeira célula, que é essa de vendedor. Então eu consigo caminhar para baixo, consigo caminhar para cima, por exemplo, para a esquerda, para a direita. Então eu vou selecionar vendedor, vendas. Pronto, eu cheguei no meu limite horizontal da tabela. Então agora eu vou pelo vertical, eu vou descendo a setinha até lá embaixo em Jéssica e 1700. Agora já está tudo selecionado, eu posso soltar o Shift. Agora que eu já selecionei isso tudo, eu clico em Alt, clico em C, que é a página inicial, e você pode ver que ali onde a gente quer colocar a borda da tabela, aqui em cima, ó, nesses quadradinhos, está escrito B. Você clica
E agora você seleciona qual tipo de borda que você deseja colocar na sua tabela. Como eu quero todas as bordas, eu posso ir andando por elas até junto com a minha setinha mesmo ou pelo T. Então eu cliquei e pronto, a minha tabela está montada. E aqui a gente pode deixar essa tabela ainda melhor, que em vendedor e vendas a gente pode pintar por meio da tinta ali do R. Eu vou usar a cor amarela mesmo, que eu tinha já utilizado. Vou selecionar vendedor e vendas novamente, Alt C, e vou usar o número 1 para deixar em negrito. Ah, ficou em negrito, vendedor e vendas. E como eu quero deixar minha planilha mais bonita, vamos botar esses números aqui formatados direitinho para nossa moeda, que é o real. Então a gente pega desde 3.000 até 1.700, a gente clica em Alt C e AN, que é aqui, ó. Aqui em AN você pode formatar o número com a contabilização que você desejar. Você tem diversas opções, caso você ainda não conheça, pode clicar para ver todas elas. Você pode colocar na moeda que você quiser, como o português, que é o real, o inglês, que é o dólar, o euro. Você também tem outros formatos, como contábil, data, hora, porcentagens. Então são inúmeras as formas que você pode editar. Então beleza, vamos voltar para o nosso atalho. Agora que a gente viu tudo manual, mostrei para vocês no manual como é que funciona pelo mouse. Eu estou jogando já a setinha aqui de lado, já não estou mais mexendo no mouse. Alt C AN, abre a opção pra gente, a gente escolhe o que a gente quer. Como a gente já quer o real, clica com Enter em cima de RS português e pronto, tá formatado para reais. Aqui a gente consegue ver o valor de venda de cada um desses vendedores, e você pode fazer isso com diferentes coisas que você desejar. Então digamos que você quer passar, por exemplo, esses números para uma porcentagem. Então aqui, ó, você pode colocar em igual, e a célula que você quer mencionar, aqui numa célula em branco, eu já puxei os 3.000 para cá também, com esse igual. Então beleza, digamos que esse 3.000 aqui da coluna E, eu quero formatar ele em porcentagem. Então eu clico lá, Alt C AN, aqui em mais formatos contábeis, eu posso selecionar porcentagem, por exemplo, e dou OK. Pronto, já está em porcentagem. E assim sucessivamente. Esses atalhos inteligentes, eles são muito bacanas porque eu falo por experiência própria, participando de entrevista, quando você pega a prática com esses atalhos, fica muito mais interessante que o recrutador veja você utilizando a ferramenta do Office. Quando você está usando o Excel dessa forma, você tem uma planilha com diversas colunas. Você fica andando de um lado para ela com o mouse ou com o scroll do mouse, ter que ficar baixando, subindo, jogando para o lado, jogando para o outro. É o que todo mundo utiliza, mas se você logo de cara, por exemplo, utiliza o Alt, as setinhas da tecla as setinhas do teclado, o Alt, e vai fazendo todos esses atalhos mais rápido, fica muito mais interessante, fica mais ágil a operação. Então digamos que você, por exemplo, tem agora uma tabela com, sei lá, mais de 30 nomes aqui de clientes que você tem na sua empresa ou de vendedores, e agora você tem que andar por eles, ó. Você poderia ter que ir descendo ela pelo scroll. Vamos imaginar que aqui tem mais de 100, eu botei um pouquinho menos, mas vamos imaginar que tem mais de 100. Você ia ter que ficar descendo o scroll, quando você pode muito bem, por exemplo, ó, você pode usar o Ctrl, vai descendo já pro limite que você quer. Você pode ir selecionando alguns que você quer com Shift, e assim sucessivamente, entendeu? Então digamos agora, por exemplo, que você quer um nome em específico que está aqui nesse meio. Como os nomes estão se repetindo, eu vou colocar um nome fora. Vou colocar o meu nome, que ele é o único nome que não se repete aqui. Então digamos assim, você quer encontrar o meu nome no meio desse monte de nomes. Se você conseguir ver visualmente, ótimo. Mas no dia a dia a gente sabe que não é bem assim. Então, eu quero encontrar Cláudio no meio dessa coluna. Você pode utilizar, por exemplo, o Ctrl L, que ele é um atalho para você poder procurar palavras que você deseja na planilha. Você poderia utilizar também a fórmula procurar. Então, por exemplo, com esse atalho do localizar, que é o Ctrl L, você poderia procurar o meu nome, Cláudio, e aí você clica em Enter, ele vai procurar na planilha. Ó. Você pode ver que ele subiu um pouquinho a janelinha, porque ele encontrou o meu nome aqui embaixo. Digamos que eu vou descer aqui o scroll, e aqui não tem nada visível. Eu vou usar o Ctrl L novamente. Se eu usar lá, já tem Cláudio, eu vou usar o Enter, ele me joga lá para onde está o Cláudio. Então, esses atalhos são atalhos inteligentes que geram uma impressão muito bacana durante a sua entrevista,
e também vão agilizar muito a sua rotina. Eu recomendo fortemente que vocês tentem ir se familiarizando com eles, até para vocês fazerem as operações mais básicas. O nosso próximo vídeo já vai ser um vídeo com algumas operações que envolvem fórmulas básicas do Excel. Eu vou trazer as fórmulas de soma, subtração, multiplicação, divisão, e a gente vai poder utilizar esses atalhos com muito mais exemplos para vocês se familiarizando e também para poder ir treinando, para não deixar a cabeça amornar. Tem que ir deixando isso aí bem fresquinho na memória sempre, para você poder ir utilizando, que você vai com certeza utilizar isso bastante no seu dia a dia. Outra coisa que você pode fazer também, você já pode ir treinando as operações básicas, por exemplo, as 4 operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e até mesmo divisão dentro do Excel, para você ir se familiarizando. Digamos que você quer fazer uma operação aqui, você quer saber quanto que deu a venda total do Ronaldo e do Renato aqui. Tudo bem que aqui tá fácil a soma. Por exemplo, você pode ver quanto que eles venderam juntos, passando o mouse clicado em cima dessas 2 células. Você pode, por exemplo, clicar aqui na do Ronaldo e puxar para baixo junto com a do Renato. Aqui a gente consegue ver o somatório disso e também a gente consegue ver a média aritmética, que é R$ 2.500. Ou seja, para você fazer essas operações, você poderia fazer o seguinte: você poderia fazer a soma dessa forma, igual, pega o primeiro valor, que é o C3, que está na coluna C e na linha 3, é a célula que envolve o valor do Ronaldo, mais a C4, que é o valor do Renato, que é a venda dos dois. Daria uma soma de R$5.000. E a média, a gente viu que ambas são R$ 2.500 de média. Então, como que a gente faria uma média? A média é nada mais, nada menos do que a soma desses 2 valores dividido pelo número de valores que estão dentro desse conjunto. Então, deu 5.000. Então foram 2 números que foram somados, que é o de Ronaldo e Renato. Então a gente pega essa soma, que é 2.000, e divide por 2. Essa já seria uma operação de divisão que você pode utilizar. Então você pega essa soma, divide ela por 2, e pronto, você tem a sua média aritmética da venda desses 2 indivíduos, quanto que eles venderam. O caso de subtração é parecido, só que você utiliza o operador de menos. Pega o valor de Ronaldo menos o de Renato e pronto, aqui você tem R$1.000. Para a gente continuar utilizando os nossos atalhos inteligentes, já deixei paradinho aqui o nosso mouse. Vamos lá, Alt C, e eu vou usar o número 1 para poder deixar em negrito. Lembrando, pessoal, eu estou utilizando o Excel 2016 e em alguns momentos eu também vou utilizar o 2019. Mas se o seu for de alguma versão diferente, não tem problema. Os atalhos podem estar diferentes, mas a forma como você encontra eles é a mesma forma. Você usa o Alt e aí você vai vendo os atalhos que vão aparecendo aqui na sua tela, no meio das funções que vocês quiserem utilizar. E por último, a multiplicação. Multiplicação você usa aqui o 3.000, você usa a estrelinha e o outro número que você quer, que é a venda do Renato. Tá formatado, a gente formata, não tem problema. Alt, C, AN, que é a formatação que a gente viu, como é que faz, e coloca para reais. 6 milhões o valor, perdão. Como é a multiplicação, a gente acaba ganhando mais casas decimais. E no caso da divisão, como eu não cheguei a falar para vocês do sinal que a gente utiliza de operador, o que a gente utiliza ao invés da estrelinha ou dos sinais de mais e menos, no caso da divisão, é a barrinha. Então, caso você queira ver como que funciona, por exemplo, como que está a operação dentro de uma célula que você está usando, você pode dar um duplo clique, caso você queira alterar alguma coisa, ou você pode usar o próprio F2, para não ter que usar o mouse. Ambos funcionam da mesma maneira. Então, digamos aqui que eu quero alterar, por exemplo, o valor do Ronaldo. Você pode ver que a gente utilizou fórmula em tudo aqui. Como a gente utilizou essas fórmulas, a gente vai poder alterar. Quando a gente alterar o valor do Ronaldo, os valores ali da direita vão todos alterar. Porque, querendo ou não, a gente utilizou um dos operadores que a gente usou nessas fórmulas, que foi esse valor de vendas do Ronaldo, e a gente está alterando ele. Então eu vou alterar para 2.000. Vocês podem ver que os valores mudaram completamente. No caso de soma, foi para 4.000, porque ele está, quando você clica em F2, você consegue ver a operação que está sendo realizada. Ele está somando C3, que é o número de vendas do Ronaldo,
e está somando o C4, que é o número de vendas do Renato. Então ele somou 2.000 mais 2.000 e deu 4.000. Nesse caso ele fez a subtração, então 2.000 menos 2.000 deu 0. Aqui ele multiplicou 2.000 vezes 2.000, que dá 4 milhões. E aqui no caso a divisão. Ele pegou o valor que é a soma, aqui essa soma que a gente encontrou de 4.000, e dividiu por 2, para poder tirar uma média. Então aqui a gente tem a divisão. Então essas são algumas operações básicas que a gente tem sendo utilizadas no nosso dia a dia e os atalhos inteligentes que você pode ir começando a se familiarizar, que a gente vai utilizando o Alt. Caso fique alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Aproveitando que esse é o primeiro vídeo, o feedback de vocês é muito importante. Vou ficar muito feliz caso vocês tenham alguma sugestão ou até mesmo críticas, podem mandar sem problema nenhum. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu já vou trazer outras operações muito bacanas, além das funções que a gente pode utilizar para poder complementar os nossos estudos desse primeiro vídeo. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Um abraço.